O aumento no número de casos novos da doença do coronavírus de 2019 na França é o maior desde o início do desconfinamento em 11 de maio. Foram 5.429 casos novos em 24 horas, anunciou nesta quarta-feira a Agência de Saúde Pública francesa, um aumento de 60% em relação ao dia anterior. É um alerta para o risco de novas ondas de contaminação se o uso de máscaras e o distanciamento social não forem regra até o surgimento de uma vacina ou de um tratamento eficazes. A partir das 11 da noite desta quarta-feira, o uso de máscaras em público se tornou obrigatório em Marselha, a segunda maior cidade da França. Os bares e restaurantes devem fechar às 11 da noite. Paris voltou a ser uma zona vermelha e também pode fechar bares e restaurantes a partir das 11 da noite. A Bélgica vai colocar em quarentena quem chegar da capital francesa. Desde o início da pandemia, a França teve 291 mil casos confirmados e pouco mais de 30.500 mortes. A Espanha vive uma situação ainda mais difícil desde o fim da quarentena, com 7.296 casos novos registrados em 24 horas. O país soma pouco menos de 420 mil casos confirmados e quase 29 mil mortes. A Espanha é o terceiro país em número de mortes por habitante, depois da Bélgica e do Peru, excluindo a República de São Marinho, um micropaís encravado na costa da Itália. O aumento da contaminação na Europa não está sendo acompanhado por um maior número de intubações e mortes, talvez por causa do maior número de testes, porque mais jovens estão sendo infectados e correm menos risco, e por causa da evolução nos tratamentos. Mas na França e na Bélgica há uma cogitação de que mutações possam ter tornado o coronavírus menos agressivo. Aqui no Brasil, o novo coronavírus já atinge 5.520 municípios, 99% das cidades brasileiras, com 1.090 mortes, 47.828 casos novos. O Brasil chegou a 117.756 mortes e mais de 3.700.000 casos confirmados. No mundo inteiro, são 24 milhões de casos confirmados, mais de 824 mil mortes e perto de 16 milhões e 900 mil pacientes curados. Uma equipe da Organização Mundial da Saúde foi à China investigar a origem da pandemia. Ficou 3 semanas em Beijing, a capital chinesa, mas não foi a Wuhan, a origem da Covid-19. A OMS desconversou, mas é evidente que o regime comunista chinês quer limitar o acesso dos investigadores internacionais. Depois de desprezar o risco e esconder a gravidade da doença do resto do mundo, a China tenta agora reescrever a história e se eximir de responsabilidade pela pandemia. Os cientistas que estudam a origem do coronavírus SARS-CoV-2 acreditam que ele tenha surgido nos morcegos de ferradura grande chineses e possa ter passado por outro animal, como o pangolim, uma espécie de tamanduá pequeno, antes de chegar ao homem. Esses morcegos têm um vírus 96% igual ao da Covid-19. A China praticamente conteve a doença em seu território e registra oficialmente 85 mil casos e 4.634 mortes, mas muitos cientistas duvidam destes números. Os Estados Unidos têm mais de 5.800.000 casos confirmados e quase 180 mil mortes. O Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista americano, e outros cientistas criticaram a decisão do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de não recomendar, sob pressão da Casa Branca, o teste de Covid-19 em quem teve contato com pessoas infectadas. A FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos, o órgão regulador desses setores nos Estados Unidos, aprovou um teste rápido da Covid-19 do laboratório Abbott, que custa $5, mais ou menos R$28, e dá o resultado em 15 minutos. A Argentina registrou pela primeira vez mais de 10 mil casos, 10.550 casos novos em 24 horas, 63% na província de Buenos Aires e 15% na capital. Houve também 276 mortes num dia. A Argentina já tem 370 mil casos e 7.389 mortes.
O aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, vai demitir 25% dos funcionários. O movimento em agosto, um dos meses com maior número de voos, porque é o mês de férias de verão no hemisfério norte, o movimento caiu 80%. As encomendas de bens duráveis, com pelo menos 3 anos de uso, a indústria dos Estados Unidos cresceram 11,2% em julho, retomando o nível anterior à pandemia. A maior alta, de 35%, foi nos equipamentos de transporte, com 21% a mais nas encomendas de veículos e autopeças. Apesar dos repetidos anúncios de desglobalização, a globalização está viva, afirma o professor Ian Golden, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em artigo publicado no jornal britânico Financial Times. O professor cita o aumento da conectividade, além das fronteiras, a colaboração científica em busca de tratamentos e vacinas e a valorização de instituições multilaterais como a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional como provas de que a globalização está viva. O Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, um dos grandes eventos da elite global, suspendeu a reunião de 2020. Na terceira noite da Convenção Nacional do Partido Republicano para homologar a candidatura de Donald Trump à reeleição, o principal discurso foi a aceitação do vice-presidente Mike Pence para concorrer a um segundo mandato. Pence é o chefe da força-tarefa da Casa Branca que fracassou no combate à pandemia. Com o costumeiro festival de mentiras do governo Trump, Pence negou a existência de racismo institucional nos Estados Unidos e insistiu no discurso de que uma vitória democrata vai levar a violência e o crime a tomar conta das ruas dos Estados Unidos, porque o ex-vice-presidente Joe Biden seria a favor de reduzir o orçamento das polícias, o que é mentira. O candidato democrata já declarou várias vezes que não vai fazer isso. A pequena Kenosha, na grande Chicago, está em chamas desde que a polícia deu 7 tiros pelas costas no negro Jacob Blake, que ficou paralítico. Um jovem partidário de Trump, membro de uma milícia do estado de Illinois, foi preso sob acusação de matar 2 pessoas com um fuzil de guerra. A televisão mostrou imagens dele caminhando tranquilamente com a arma e falando com policiais que lhe deram água e não tomaram a iniciativa de prendê-lo em flagrante porque ele é branco, num claro exemplo de racismo institucional. Agora ele está preso. Pence afirmou que será uma eleição sobre segurança pública, mas ignorou a violência assassina e o caos promovidos pelo supremacista branco nas ruas de Kenosha. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.